Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro, e o título da lição de hoje é Desprezado e Rejeitado. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e aprendermos mais sobre Ti, sobre o sacrifício de Jesus por nós. Suplicamos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha nos ensinar e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição vem trazendo o seguinte para nós. Leia os versos a seguir, tendo em mente o fato de que Jesus é o Criador do céu e da terra, e que veio para se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo todo. Aí os textos para nós lermos são Mateus capítulo 12, versos 22 até o 24, Lucas capítulo 4, do verso 21 ao 30, e depois João capítulo 8, verso 58 e verso 59. Como esses versos nos ajudam a entender os sofrimentos que Jesus enfrentou? Vamos ler aqui Mateus capítulo 12, verso 22 até o verso 24. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus livrando uma pessoa do poder de Satanás, e os líderes religiosos da época, ao invés de dar glórias a Deus, estavam reputando ali aquela ação de Cristo, não ao poder de Deus, mas sim ao poder do maioral dos demônios. Que coisa triste. Lucas capítulo 4, do verso 21 ao 30, é um texto bem longo, a gente não vai ler aqui, mas ele vai falar sobre a ocasião em que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e ele se autodeclara o Messias, ele declara o cumprimento de uma profecia messiânica, melhor dizendo, que está escrita lá em Isaías. E aí então ele é rejeitado pelas pessoas da sua cidade, as pessoas não creem nele, né? E depois que ele as repreende, eles tentam até matá-lo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Agora, vamos ler João, capítulo 8, do verso 58 até o 59. João, capítulo 8, do verso 58 até o 59. Está escrito assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nessa declaração de Jesus aqui, quando ele fala em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, ele usa o mesmo título que Deus usou para se identificar a Moisés na sarça ardente. Ou melhor dizendo, não foi o Pai que apareceu para Moisés na sarça ardente, foi o próprio Cristo. E ele usa o mesmo título que ele usou para Moisés aqui. Vejam só, e as pessoas entenderam isso, e por isso ficaram com ódio de Cristo, porque não acreditavam que ele era o Messias, que ele era Deus, e aí pegaram pedras para apedrejá-lo, porque estavam dizendo que ele estava cometendo uma blasfêmia. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. A lição traz o seguinte para nós: os líderes e até mesmo as pessoas comuns constantemente interpretavam mal a vida, os atos e os ensinamentos de Jesus, e isso causava rejeição e ódio no coração das pessoas que ele veio salvar. Em certo sentido, o sentimento de Jesus era como de um pai que vê o filho rebelde precisando de ajuda e, embora esteja disposto a dar tudo por aquele filho, ele o rejeita.
demonstrando desprezo, talvez pela única pessoa que poderia poupá-la da ruína. Foi isso o que Jesus enfrentou. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. E a lição continua trazendo aqui uma outra proposta de leitura para nós. Leia Mateus capítulo 23, verso 37. O que esse texto nos diz sobre como Cristo se sentia a respeito da rejeição? Pergunte a si mesmo, ele se sentia mal por si mesmo, como costumamos nos sentir quando enfrentamos a rejeição, ou por outro motivo? Nesse caso, qual? Vamos ler aqui Mateus capítulo 23, verso 37. Vamos ver aqui o que o próprio Cristo vai falar. Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Como que Jesus ficava triste por conta da rejeição. Não porque ele estava triste por ele mesmo, mas ele sabia qual seria o destino daquelas pessoas que o estavam rejeitando, que estavam rejeitando a sua única possibilidade de salvação. Jesus sabia o que aquelas pessoas estariam perdendo, a vida eterna, o perdão dos pecados, e isso deixava ele muito triste. A lição diz o seguinte: todos nós sentimos o aguilhão da rejeição, e talvez a nossa dor seja semelhante à de Cristo, no sentido de que era altruísta. Sofremos não somente porque somos rejeitados, mas por causa do que a rejeição pode significar para aquele que nos rejeita, que pode ser alguém com quem nos importamos e que se recusou a aceitar a salvação em Cristo. Mas imagine como deve ter sido o sentimento de Jesus, que estava totalmente ciente do que enfrentaria para salvar os pecadores e, ao mesmo tempo, completamente consciente de quais seriam as consequências de sua rejeição. E aí, a irmã White vai dizer o seguinte em Mensagens Escolhidas, volume 3. Foi, porém, devido à sua inocência que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. E a lição finaliza aqui com algumas perguntas para a nossa reflexão. Como os exemplos de Cristo podem nos ajudar a lidar melhor com a dor da rejeição? De que modo podemos aplicá-los à nossa vida? Bom, querido irmão, querida irmã, eu cheguei à seguinte conclusão. Jesus, ele não deixou que a rejeição que ele estava sofrendo, e a dor por conta dessa rejeição, ele não deixou que isso o impedisse de se doar, de se sacrificar, porque ele amava o mundo inteiro, as pessoas, e era essa a sua missão, e ele cumpriu a sua missão, independente de ser rejeitado ou não. E eu acredito, como está escrito na palavra de Deus, de que naquele dia Cristo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, como diz lá em Isaías 53, e ele ficará satisfeito, porque pessoas aceitaram o seu sacrifício, e isso fez com que valesse a pena. Que maravilha! Que nós possamos aceitar o sacrifício de Cristo e seguir o exemplo dele também. Que não nos deixemos bloquear, que nós não bloqueemos as nossas ações por conta de sermos rejeitados, mas que prossigamos na nossa missão de salvar as pessoas. Um grande abraço, e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.